Olá pessoal, aqui é o Hudson, este é o programa Frente a Frente na Truade TV. Estou hoje aqui com o Betinho Medeiros, mais conhecido como Betinho, mas é Roberto Medeiros, que é evangelista da Assembleia de Deus, setor 26 da AD Belém. Hoje a gente vai tratar um assunto muito polêmico e eu gostaria que vocês estivessem aí comentando depois essa gravação, né? Nós vamos falar sobre a escatologia. Betinho, tudo bem com você? Tudo bem, Hudson? Uma alegria, um prazer estar aqui com você, né? Revê-lo. Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo, né? Uma amizade de tantos anos, não vou nem dizer quantos, senão o povo vai achar que você e eu Vou fazer conta. somos velhos, né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês, com o seu público, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado e conversar sobre um tema tão polêmico. Não sei se o tempo que teremos dará conta de abordarmos tudo que precisamos, mas uma pincelada ou outra a gente faz e, caso for necessário, a gente faz o 2, o 3, o 4, o 10 e assim a gente vai seguindo. Mas é uma honra estar com você. A intenção é essa, fazer uns 10 programas só com o Betinho aqui, falando de escatologia. Beto, vamos lá. Vamos primeiro apresentar o Beto, quem que é o Beto, o que que o Beto faz da vida. O Beto, ele é mestrado, pedagogo, tudo isso, né, Betinho? Fala um pouquinho de você pro pessoal que não te conhece. Amigo, bom, você quer que eu comece falando da minha Pode se formação? apresentar, fica à vontade. Eu congrego hoje, né, na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, aqui no setor 26 em Carapicuíba, e eu sou da área da educação, né? Então eu sou formado no magistério. Do magistério eu fiz o primeiro bacharelado em teologia pela Universidade Mackenzie. Do bacharelado em teologia, ao mesmo tempo, eu fiz uma licenciatura em pedagogia, mas com foco em gestão escolar, também pela Universidade Mackenzie. E aí, a partir dessas duas formações primeiras, ou essas três formações primeiras, eu fui meio que identificando a área, o local em qual eu queria atuar, que é a área da educação. E aí eu fui afunilando as minhas formações de acordo com aquilo que me interessava. Diante disso, pensando também na educação cristã, aí fiz um segundo bacharelado no Seminário Teológico Batista Nacional, né, esse bacharelado posteriormente, mas dentre aí a vida acadêmica eu fiz de tudo um pouco, né? Então eu fiz neuropsicopedagogia, docência do ensino superior, e agora recentemente eu faço um curso como se fosse um modelo de pós-graduação em Novo Testamento, pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper, e um mestrado em educação, mas no programa de educação, história, política e sociedade, na Pontifícia Universidade Católica, na PUC de São Paulo. Sirvo ao Senhor há 23 anos, dos 23 anos, 21 anos pregando o Evangelho. Eu comecei a pregar com 13 anos de idade, e aí estou há 21 anos pregando a palavra do Senhor, contribuindo com o reino de Deus, com aquilo que Deus tem me dado, com aquilo que Deus tem nos aperfeiçoado para fazer. Eu não sei fazer outra coisa a não ser servir o reino, né? Às vezes a gente fala tanto do nosso currículo, mas eu ouvi uma frase uma vez numa escola bíblica, aquilo me marcou muito e é o que eu levo como lema. O que você é, qual a sua formação? Eu sou pecador salvo pela graça. Só isso, nada além disso. Beto, como é que é você em família? Você tem irmãos? Como é que é? Você mora com quem? Mora sozinho? Não, eu moro com a minha mãe, né? Porque minha mãe tem alguns problemas de saúde, então eu moro com ela. Eu tenho uma irmã que não mora mais conosco, é casada, enfim, mas na minha casa sou eu e minha mãe, e aí os animais que são vários, né? Inclusive, manda um abraço pra ela, ó, um abraço pra mãe do Betinho aí. Qual o nome dela? Mara. Mara, um abraço. Eu lembro que o Betinho uma vez me contou uma situação, vou falar aqui pra vocês, que eu tava cantando na época uma música, e aquela música Advogado das Causas Perdidas, lembra? E ele me contou isso aqui, eu não sabia, né? Falou que quando eu cantei aquela música e cheguei até a mãe dele para falar que Deus estava resolvendo uma situação na justiça, você me contou essa aí, eu fiquei arrepiado. E Deus deu a causa ganha, tá vendo como é que são as coisas? E é tão impressionante, desculpa interromper, é tão impressionante porque toda vez que eu falo Woods, ela lembra.
O Lutz nunca mais cantou indo advogado. Porque ficou marcante É, aquilo naquele dia, né? Isso já tem muito tempo, né? muito Já tem tempo. muitos anos. Já Isso. nem sei quanto tempo faz isso. Faz bem uns 10 anos, amigo. Talvez um É, pouco mais. é. E manda um abraço para ela, um abraço aí para você, para sua família, né? Para toda a família do Betinho. Betinho, você falou que você começou a pregar aos 13 anos. Lógico que quando a gente é muito novo, a gente é visado de uma outra forma, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, andava com uma maletinha. Naquela época todo mundo andava de maleta, né, para a Sim, sim. igreja, outros com chapéu, né? E aí as pessoas me olhavam, nossa, ele com essa maletinha para lá e para cá, né? Como é que as pessoas te viam naquela época? Você teve algum receio quando você era novo, ao pregar, as pessoas te veem, né? Como é que era? Eu acho que todo o ministério, quando começa, tem aquele certo desconforto, de modo geral. Eu nunca tive dúvida daquilo que Deus me chamou para fazer. Não é? Então, Deus me fez uma promessa de pregar o Evangelho muito tempo antes, inclusive de ser cristão. E aí, quando eu comecei a pregar, e você, pô, uma criança, uma adolescente com 13 anos de idade, vai pregar o quê? É. Né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler muito. Eu sempre lia muito e muita coisa e faço isso até hoje. Né? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que gosta de ler, até porque a minha profissão exige que eu leia. Né? Não tem como você falar, o professor que não gosta de ler. Então, eu passava muito tempo lendo, eu passava madrugadas lendo, a ponto de decorar textos, decorar versículos. Né? Hoje eu estou velho, a mente já não lembra tanto, mas criança, eu vivia para aquilo. Por quê? Porque eu entendia que o chamado que Deus tinha na minha vida, que Deus tem na minha vida, me levava a estudar, a me preparar para tal. E aí, quando eu chegava em algumas igrejas e em alguns lugares, e assim como você, eu também tive aquela fase da maleta, aquela coisa toda, né? Hoje eu acho uma bobagem isso, mas aquela coisa toda, o pessoal já te via com, né, de maneira diferente. Já estava com uma criança pregando, aquela coisa. Eu era menor de idade, eu viajei menor de idade, entendeu? Mas graças a Deus, Deus sempre me honrou. Porque eu sempre fiz as coisas com muita seriedade. É diferente de quem está ali para cumprir um protocolo, para cumprir uma agenda. Eu fazia com muita seriedade. Eu passava dias, horas de jejum, oração, estudando, para que eu pudesse entregar para a igreja aquilo que Deus tinha feito descer ao meu coração. Então não tive muita dificuldade com isso, porque o meu ministério foi muito marcado por aquilo que Deus fazia e por aquilo que Deus fazia na hora da mensagem, na hora da pregação, na hora do louvor, que você sabe que tive um período do louvor também. Né? Nós, inclusive, já cantamos juntos várias vezes. Então, eu fazia com muita seriedade. Mas as igrejas um pouco mais tradicionais, e isso até hoje eu entendo também, que é muito sério. Você dá uma oportunidade para alguém que você não conhece, para alguém que é novo, falar alguma coisa, porque qualquer coisa que você fale, a responsabilidade depois é do pastor corrigir e orientar e se for uma coisa que deturpou totalmente o sentido daquilo que a gente chama de doutrina bíblica, o pastor depois tem um trabalho para consertar esse tipo de coisa. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia tanto, mas graças a Deus, Deus foi muito bom e misericordioso, que Deus sempre me abençoou e eu não tive tantos intempéries nesse sentido. Sempre fui muito bem aceito onde fui, nos lugares que fui, sou até hoje, e eu vou em todas as igrejas, em todas as denominações, e graças a Deus, Deus tem nos honrado todas as vezes que nós vamos, e as portas sempre estão abertas, e nós voltamos porque a palavra não é minha, a palavra é dele, e ele vela pela palavra para fazer cumprir. Eu digo que eu sou apenas o instrumento que ele escolheu para aquele dia, aquele momento, e ele usa conforme a vontade dele, o jeito dele, de acordo com aquilo que ele prepara, com aquilo que ele faz descer ao coração. Não sou eu, nunca fui eu. É sempre o Senhor que faz, e porque a palavra é dele, ele se responsabiliza pelos resultados. Verdade. Teve alguma situação engraçada assim no seu ministério que você teve que passar? Por exemplo, você está pregando lá, acontece alguma coisa inusitada, coisas que nunca aconteceu, mas foi super engraçada, que você pode compartilhar aqui pra gente. Olha, Hudson, andando pelas igrejas, a gente vê de um tudo, né? Ah, Essa é a verdade. Então, tem situações bem interessantes, engraçadas e às vezes até te tira um pouco o foco. Né? Mas já aconteceu, por exemplo, vou dar assim, um exemplo simples, que talvez não tenha tanta graça aqui para nós, mas na hora foi uma situação bem interessante. Inclusive, tem uma que aconteceu recentemente, tem menos de um mês.
Mas assim, de estar pregando e de repente você está falando e se enrosca no fio do microfone. Hoje é mais fácil, que a maioria das igrejas é o microfone sem fio, aquela, né? Mas na nossa época não tinha tanto. Você e se enroscar e cair no púlpito por conta do fio Nem enroscado me fale. na, na perna, né, pregando. Uma que aconteceu recentemente, e pastor, me perdoe aqui do que eu vou contar, mas já vou contar. Você que assistir já sabe o que é. Eu fui ministrar num lugar um dia desses, e o nome do pastor era um nome muito peculiar, na verdade. E pastor Drione, ó, um beijo para você, eu vou falar aqui. O nome do pastor é pastor Drione. Drione. E eu não o conhecia, eu conheci no culto, né? Foi um amigo meu me convidou para ministrar no culto de jovens, num Belém aqui em Osasco, não vou dizer qual a congregação, mas quem é do Belém de Osasco já sabe qual é. E aí eu fui cumprimentar o pastor, ao invés de falar Drione, eu falei o pastor Drone. Só que a igreja inteira começou a rir, e eu caí numa crise de riso, que eu fiquei meio que desconcertado, mas foi muito bom para quebrar o clima de tensão, né? Porque quando você vai a primeira vez na igreja, você fica meio tensa. E aí eu olhei pro pastor, eu falei, agora que o pastor mandou eu sentar, eu falei, esse menino não vai pregar mais não. E aí errou até o meu nome, mas aí foi uma benção, ele entendeu, ele falou, irmão Roberto, tá tudo ali, tá tudo ali. perto, né? E foi muito bom, mas são situações que a gente vencia assim. Mas assim, acho que mais engraçado mesmo foi cair no púlpito e aí Nossa, depois. que vergonha. Eu já fingi o desmaio ali. O arrebatamento, né? O espírito me arrebatou. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui falando mais, tem muita curiosidade, gente. Se eu pudesse ficar aqui 1 hora falando com o Betinho, eu falaria, mas nós temos pouco tempo. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Combo com 600 megas por apenas R$ 99,99. 100% na fibra ótica, TV na fibra, ponto principal mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis. Mais 100 cursos gratuitos com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 96152 6707. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! E ele vai contar mais um pouquinho, né, sobre a situação do ministério. Tem várias situações engraçadas, né? Várias coisas para contar, né? Falta-nos tempo. Mania. Você tem alguma mania, Betinho? Eu tenho uma mania, que na verdade eu digo que é quase um toque, né? Eu tenho mania com porta. Então, não só porta, mas cadeado também. Então, por exemplo, se eu saio e fecho a porta, eu tenho que voltar umas 3 ou 4 vezes para ver se a porta está fechada. Mas eu fechei a porta. É uma coisa louca, é um negócio assim meio estranho. Eu fechei a porta e eu volto para ver se a porta está fechada. Acho que essa é a mania que eu mais tenho, assim, com mais frequência. Não é? E aí é com porta de carro, com porta de sala, com porta de casa, com cadeado do portão. Eu desço do carro, tranco o cadeado, e aí eu sei que o cadeado está fechado, mas eu entro no carro, desço do carro, tranco, para ver se o cadeado está fechado e fico segurando o cadeado lá, contando até 10 para ver se o cadeado vai abrir. Olha que loucura! O povo acha que isso é um transtorno psicológico, só pode. Mas vida de professor, né? Proteger o ambiente. Betinho, deixa eu te perguntar. Como que você concilia as áreas da sua vida? Eu vejo que você tem uma vida bem corrida, ministério, administração, uma série de coisas, né? E o fato de você ter todo esse conhecimento pedagógico e tudo mais, como é que você concilia? Porque é difícil. Eu falo por mim, né? Para mim já é muito difícil. Agora por você, assim. Eu não concilio. Essa é a verdade. Porque na verdade, assim, eu tento me organizar não é? Até recentemente, antes de começar agora o mestrado nesse segundo semestre, eu estava como diretor de uma escola em Jandira, no período tarde e noite, e dou aula de manhã numa escola em São Paulo, na região do Butantã, mais precisamente no João 23. E aí eu saía de lá ao meio-dia, ia direto para a escola, saía da escola às 11h30 da noite. Então as minhas agendas enquanto ministério, enquanto pregação, são mais aos finais de semana. Isso não é de agora, isso já é de algum tempo, porque durante a semana eu não conseguia atender os irmãos.
Com o mestrado, eu optei por deixar a gestão escolar, então eu voltei para o meu cargo de concurso, que é o cargo de professor, deixei a gestão escolar para que eu pudesse ter o tempo de dedicação ao mestrado. Então, ou, por exemplo, à noite eu tenho livre, mas como eu tenho uma vida muito corrida, então o que é que eu faço durante a noite? Precisamente, você vai arrumando coisa para fazer, né? Porque a pessoa não consegue ficar parada ao mesmo tempo. Então, eu dou aula de teologia na segunda-feira, às vezes às sextas-feiras também, plantões Tira Dúvida. Eu dou aula em 2 institutos teológicos hoje. E aí eu fico conciliando as segundas-feiras, porque os dois são aulas às segundas-feiras. Então, quando eu estou dando um módulo nesse aqui, alguém está dando um outro módulo no outro. Aí depois, quando volta, daqui a 2 ou 3 meses, um módulo que eu ministro a disciplina, é o tempo que eu tenho para suprir o outro. Mas eu fico meio que intercalando entre um e outro para poder atender os irmãos. Hoje, eu estou um pouco melhor organizado nesse sentido. Inclusive tempo para família, os meus finais de semana eu tento priorizar minha casa, família, tempo para, porque a gente precisa de tempo para nós mesmos, né? O que eu mais gosto de fazer, um dos meus hobbies é ler, eu leio muito, então eu tenho a minha biblioteca, o meu escritório que eu montei agora, e a gente vai tentando se organizar nesse sentido. Eu brinco que dá para se fazer muita coisa se você organiza essas coisas, né? E aí, às vezes eu passo assim a metade da noite lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa. Aí lá em casa o povo fala, mas você precisa dormir. Eu falo, pra que dormir? Quando eu morrer já vou dormir demais. Né? Mas na verdade eu sei que o corpo precisa. Então eu tento priorizar um bom tempo de sono, ao contrário a ciência vai dizer que a gente precisa de no mínimo 8 horas de sono. Quanto mais idade você tem, essas horas vão dando uma diminuída. Eu não consigo dormir 8 horas. Né? Eu durmo geralmente 6, 7, 5, 6. Fica entre 5 e 7, vamos pensar assim. Por conta do tempo mesmo. Já foi muito mais corrido. Fui líder de mocidade há 11 anos, então era uma vida... Foi meu líder também, Foi gente, seu líder. Para quem não sabe. Então era uma vida muito corrida. Hoje não tanto. Eu comecei a priorizar algumas coisas. Até porque a gente vai ficando velho, né, amigo? Então o corpo já não ajuda mais como era antes. Já ficando experiente, ó. Bom, vamos lá. Agora é a hora da gente falar sobre escatologia. Porque se deixar, a gente vai falar só da gente aqui, né? Escatologia é um tema muito abrangente. Se a gente ficar aqui 2 dias, vai ser pouco falando só de escatologia. A palavra escatos e logos, né, tratado das últimas coisas dos tempos, finais dos tempos, enfim, ela é um ponto de que faz com que as pessoas tenham várias teses, várias teorias, várias formas de pensamento, né? Como que você enxerga essa palavra, Beto? A questão da escatologia se remeter ao fim, né, das últimas coisas. Cada religião tem o seu ponto de vista com relação à escatologia. Os métodos de interpretação literal, alegórico, como é que você explica isso pra gente? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que a escatologia ela faz parte do bloco que nós chamamos de teologia sistemática. Se nós pensarmos na teologia como teologia, nós vamos ter a teologia em suas ramificações. Então você vai ter o bloco da teologia sistemática, você vai ter o bloco da teologia bíblica, você vai ter o bloco da teologia pastoral e da teologia prática, né? Eu colocaria assim, pelo menos uns 4 blocos. Claro que se você estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que a teologia ela se dissemina em várias outras vertentes. O que eu entendo, ou o que eu chamo de teologia sistemática? É o estudo de uma determinada coisa ou de um determinado assunto feito de forma sistematicamente. Então, o que a Bíblia diz, por exemplo, e aí é o tema aqui nosso, o que a Bíblia diz sobre o fim de todas as coisas? Né, sobre o futuro, sobre o fim, sobre o arrebatamento. O que a Bíblia diz sobre o fim? Então nós vamos juntar todo o texto bíblico que arremete-nos a este assunto e vamos estudá-lo sistematicamente. Dentre as disciplinas que compõem a teologia sistemática, e aí a gente poderia citar várias, hermeneutologia, soteriologia, a própria escatologia, pneumatologia, eclesiologia, etc. Dentre as disciplinas que compõem o bloco da teologia sistemática, a única disciplina a qual não está fechada, propriamente dito, no sentido de esse ponto é a escatologia. Por quê? Porque a escatologia ela tem diversas ramificações.
Então, quando a gente pensa em escatologia, eu até brinquei com você, quando você me fez o convite, que eu disse para você que eu não entendia nada de escatologia, que a única coisa que eu entendo de escatologia é que Jesus vem. E de fato é isso, porque não é fechado, ok? É um tema muito polêmico. É polêmico porque você tem várias vertentes, polêmico porque você tem várias interpretações, polêmico porque cada um pensa de um jeito e você não tem certeza de nada. Hoje em dia eu brinco que quando a gente começa na fé e começa a estudar teologia, a gente acha que tem certeza de tudo. Hoje eu tenho certeza que eu não sei de quase nada, que eu não sei de nada. É exatamente isso. Então, quando a gente pensa em escatologia, a própria palavra, né, doutrina do fim, o estudo do fim, né, das coisas do fim, o logos, o estudar, ela por si só já é um pouco complexa. E aí dentro da escatologia você vai ter as linhas de interpretações. Você bem citou aqui o método alegórico e literal. Quando a gente fala em método alegórico, que a alegoria é um suposto sentido por detrás daquilo. Quando a gente fala na literalidade do texto, é aquilo que está ali, que está posto, que está evidente, que está claro. Quando a gente fala em alegoria, a gente fala numa interpretação para além disso. E essa interpretação para além disso, ela é feita muito de forma figurada. A gente pensa pelo menos em 3 hipóteses, né? A literal, a forma figurada e moral. Que é uma interpretação que não está no texto, que não faz parte do texto, mas que você deduz alegoricamente sobre aquilo. Isso é importante a gente pensar, que é diferente, por exemplo, de figura de linguagem. O texto sagrado é um texto repleto de figuras de linguagem. Figuras de linguagem, como parábolas, comparações, hipérboles e etc. Mas a alegoria é procurar um sentido no texto por detrás daquilo que o texto apresenta. Numa das regras da hermenêutica, a Bíblia interpreta a si mesma. Então, o que nós precisamos entender sobre a Bíblia está escrito nela. A Bíblia interpreta por si mesma. Nós não podemos inferir ou acrescentar o que a Bíblia não diz. E o que a alegoria faz muitas vezes? Colocar um sentido, colocar alguma coisa no texto que o texto não diz. E isso é muito problemático. Então, na escatologia, de linhas gerais, isso começou com Orígenes, por exemplo, na história da igreja, você vai ter pensadores que pensaram o Apocalipse, ou pensaram... Beto, nós vamos para um intervalo. Vamos fazer o seguinte, a produção já está ali, né? A gente vai voltar já já com esse assunto, ele vai continuar a falar sobre isso. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Indicou, ganhou. Já é cliente Rede Banda Larga? Indique um amigo e sua próxima mensalidade será 100% grátis. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 9 6152 6707. Acesse nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram, @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Estamos aqui com o Betinho, ele vai continuar a falar sobre o sentido literal e alegórico, né, da teologia. Como eu dizia no bloco anterior, que quase não dá tempo, então esse suposto sentido por detrás das palavras é um pouco complicado. Você pensar a escatologia de forma alegórica traz algumas complicações no sentido de inferir aquilo que o texto não diz. E quando nós falamos em escatologia, a questão é mais problemática ainda, porque nós não temos a certeza das interpretações, principalmente sobre o livro do Apocalipse, que é o livro ápice, né, que é a máxima da doutrina escatológica, não só o Apocalipse, mas você vai ter Mateus 24, por exemplo, os próprios livros de Daniel, capítulo 11 e 12, dentre outros, o livro de João, 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ter uma série de sequências, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 17 em diante, você vai ter uma série de relatos bíblicos, né, relatos não, como é que diz? Textos bíblicos que vão dar base à doutrina escatológica. Mas as interpretações são diversas, e essas interpretações diversas requerem um pouco de cuidado. Quando a gente fala em método literal, por exemplo, o método literal ele é composto também pelas figuras de linguagem, mas o método literal é aquilo que nos aproxima mais do que o texto está dizendo, o que o texto diz, o que a Bíblia diz enquanto palavra. Nós não podemos fugir disso. O próprio Jesus disse que se alguém acrescentar alguma coisa para além disso, né, então nós não podemos acrescentar nada. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, dentro da escatologia, nós vamos ter pelo menos 2 vertentes de interpretações, e dessas vertentes de interpretações vamos ter várias outras.
Mas dentre das duas principais, literal e alegórica, existem pessoas que seguem a linha um pouco mais alegórica e existem aqueles que vão seguir a linha um pouco mais literal. Via de regra, predominantemente, a maioria de nós seguimos a linha de método literal, e aí dentro do literal você vai ter o método histórico crítico e etc. Mas a alegoria é um suposto sentido por detrás da palavra, e isso requer um cuidado muito especial, porque, como eu disse, a única disciplina da teologia sistemática que não se tem um fechamento de fato, ainda é sempre é, motivo de estudo, e pesquisa e interpretação, a escatologia. Porque dentro da soteriologia, que também é um tema polêmico, você já tem vertentes um pouco mais definidas, tais como são. A escatologia não, você tem suposições daquilo que poderia ser. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Uma interpretação sobre o milênio, Apocalipse 20, né? Apocalipse 20 fala lá do dragão e tal. Como é que você entende essa questão do milênio? Porque nós temos os amilenistas, pré-milenistas, é até um pouquinho difícil de falar essas palavras, né? Pós-milenista, como é que a gente explica isso para quem não entende, para quem está assistindo? Fala, opa, que é isso? É de comer? Essa milanesa, né? É, milanesa ali na mesa. É que se a gente pensar, a questão do milênio, ela é uma questão, por isso que eu falo que é uma questão, a escatologia em si, ela é bem problemática. Porque quando a gente fala, por exemplo, das vertentes em relação ao milênio, o que é o amilenismo? Os amilenistas, eles acreditam que eles não acreditam no milênio de forma literal. Então, para eles, o milênio, o milênio não será literal. O milênio é algo figurativo, né? Espiritual. Sim. O milênio será algo espiritual, né? Olha, o Ramon já falou. O milênio será algo espiritual. Mas isso são os amilenistas. Aí você vai ter, dentro do que você disse, você vai ter os pré-milenismos, né? Os pré-milenistas, os pós-milenistas e o que a gente chama de dispensacionalismo clássico, que é o que nós, pelo menos eu penso desse jeito, que é o que nós acreditamos. O que os pré-milenistas vão dizer? Eles reconhecem o reino de Deus. E aí o reino de Deus como sequencial, né? Ele é presente na igreja, ele é contínuo, né? O milênio começou com o estabelecimento da igreja. Né? Estou falando aqui de maneira muito rasa, né? Claro que é muito mais profundo que isso. Os pós-milenismo diz que não, o milênio vai começar após o arrebatamento da igreja. E nós acreditamos, né, que o milênio ele é um futuro literal. Não é? Então, acontece com a segunda vinda de Cristo, e essa segunda vinda, para os dispensacionalistas, dividido em pelo menos 3 fases, ele vai começar posteriormente. Enquanto para os pré-milenismo para os amilenistas é algo figurativo, para os pré-milenistas é algo antes, para os milenistas ele é algo que está contínuo, está acontecendo, é o período que nós estamos vivendo. Para os dispensacionalistas ele é algo futuro. Nossa. Então, assim, essas linhas de interpretações em relação ao milênio deixam muita polêmica. Porque, embora você vai ter um texto ou outro para embasar, não se tem como fechar. Vai ser assim e ponto. Você tem uma especulação de como será. Né? O que eu disse aqui, por exemplo, eu disse de maneira muito simplória. Essas 4 vertentes, elas estão para muito mais além disso. E aí requer um estudo um pouco mais aprofundado de cada ponto para a gente entender em qual período estamos falando. Entendeu? Interpretação sobre arrebatamento. Você já falou de arrebatamento aí, já deu essa vontade de falar um pouquinho dele. O arrebatamento, para alguns, vai acontecer antes da tribulação, né? Tribulação lá que veio de Cristo, o chifrudo, o pessoal fala aí, né? E depois também tem aqueles que dispensacionalista pensa assim. Pensa que depois da tribulação, aí a igreja vai passar pela tribulação e depois Jesus vem para levar o povo. Como é que funciona isso aí? O que você pensa? Qual que é a linha de pensamento, né? Olha, amigo, vamos pensar escatologicamente, né? Vamos pensar Os amilenistas vão dizer que o arrebatamento ele é um evento único. Quando a gente fala em volta de Cristo, para os dispensacionalistas clássicos, nós dividimos essa volta, o arrebatamento, em pelo menos 3 fases. Para o amilenista, não. Ele é um evento único. Jesus virá, certo? E acabou.
Levará. Acontece tudo de uma única vez, de uma única forma. Para nós, assim, para quem tem uma de linha mais pentecostal, vai pensar na dispensação. E essa dispensação do arrebatamento da igreja, o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, certo? Então, quando, por exemplo, Paulo vai Mas dizer... gera essa questão do escapismo, né? Porque se a igreja não pode passar por tribulação, né? Essas polêmicas, né? Do escapismo, né? Nessa questão aí. Para os... Sim, mas é aquela questão. A igreja escapa, né? Da Mas tribulação. a ideia de igreja escapa porque é um povo escolhido, Sim. né? Então, é um povo protegido, é um povo escolhido. Então, a Se ideia de que a igreja preparou. será arrebatada, a igreja não passará Ah, pela grande tribulação. Pelo menos para os dispensacionalistas, a igreja, a trombeta vai tocar, né? Paulo vai escrever aos Tessalonicenses dizendo que o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Bom, a igreja vai ser raptada, né? O arrebatamento, essa ideia de tirada para fora. A igreja será levada. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 15, lá pelo verso 50 em diante, vai dizer que num abrir e fechar de olho, a igreja foi. Então, essa é uma interpretação para a igreja pentecostal de forma geral, pensa, e os dispensacionalistas pensam nesse arrebatamento antes da grande tribulação. Já, por exemplo, para os amilenistas, o período da grande tribulação, ele vai ocorrer, ele vai acontecer, ele está vigente, ele acontece com a segunda volta de Cristo. A ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação é aquela mesma questão do pré-tribulacionismo, a igreja será tirada antes, do pós-tribulacionismo, a igreja será tirada depois, e do meso-tribulacionismo, a igreja será tirada no meio. Então vai ter um período de grande tribulação, quando a coisa estiver fervendo, a igreja é levada. Mas essa volta se dará como? Você entende? A grande pergunta é como se dará. Se dará de uma única vez? Se dará de um único modo? Jesus virá primeiro arrebatar a igreja e depois voltará para aqueles que ficaram? Ou seja, a segunda vinda dividida em 2 ou 3 fases? Ou Jesus vem uma única vez e não volta mais? Então, essa questão é o que gera polêmica na escatologia. Por quê? Porque se eu disser para você assim, olha, Hudson, eu penso que a igreja será arrebatada antes. Ok, você vai falar, ó Beto, concordo com você. Mas e se eu falar para você, olha, Hudson, eu penso que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, e que isso que nós estamos enfrentando, pandemia, fome, guerra, e já vislumbre do que... Você fala da nova ordem, né? Vislumbre do que Mateus 24 diz. Porque se você analisar o texto de Mateus 24 e consequência a parábola das 10 virgens, você vai ver que o que acontece em Mateus 24 é muito presente no que acontece hoje. Então, numa linha de interpretação, você vai dizer, não, a igreja passará pela grande tribulação, e isso que estamos enfrentando é vislumbre dessa grande tribulação. Aí vai ter aquela outra vertente, você diz, não, mas isso aí ainda não é o fim. Né? Porque o texto diz, e acontecerá tudo isso, mas ainda não é o fim. E o anticristo? Meu Deus, essa questão do anticristo. Amigo, o anticristo é uma polêmica, porque o anticristo vai falar... Tem gente que fala que é o Henrique Cristo. Então, por isso que eu digo para você, que são temas polêmicos. Porque, por exemplo, a gente está falando de grande tribulação, de volta de Jesus, de arrebatamento de igreja. Né? Então, quando a gente fala a figura do anticristo para alguma linha de pensamento, o anticristo é uma figura política que vai surgir no período pós-tribulação. Outros vão dizer que vai surgir durante a grande tribulação, que a grande maioria pensa que o anticristo surgirá durante a grande tribulação. Então você começa a passar pela tribulação e aí diante dela surge alguém como salvador da pátria, vamos dizer assim. Para, por exemplo, os historicistas, porque a gente precisa pensar nos idealistas, os historicistas, etc. Para os historicistas, o anticristo era uma figura de sua época, faz parte da continuidade da história. Para os preteristas, a figura do anticristo era alguém que, por exemplo, como um imperador romano, que era quem estava sobre o governo de Roma naquele período. Se você me perguntar quem é o anticristo, não sei, e não tenho a mínima vontade de saber. Essa é a verdade. Uma linha de pensamento vai dizer, e inclusive existem bíblias de estudos que o que eu acho de uma incerteza, mas eu acho assim de um perigo, se é que eu posso usar esse termo, de uma preocupação, você
afirmar uma coisa que não tem como ser provado, de fato não tem embasamento. E dizer que o anticristo é a figura do Papa, o Papa é a figura da besta. Da onde tira isso? Isso é uma interpretação alegórica. Isso Né? eu já vi. Da onde As tira pessoas isso? dizem, né? Várias pessoas falam que fulano foi o anticristo, aí você vai passando de ano em ano, né, cada um é um, né? Até o Jair Bolsonaro. Exatamente. Né? Bom, nós vamos ao final de mais um programa, gente. Olha, eu queria fazer mais um pouquinho, mas nosso tempo voa, né? Vamos deixar aqui as nossas considerações finais. Betinho, fala aí, eu quero mandar uma mensagem pro pessoal, uma palavra, sei lá, fala pro povo aí, fica à vontade. Amigo, como passa, né? Rápido, Passa. irmãos, não deu tempo de nós falarmos nada, nós tínhamos pensado em tantas coisas. Mas escatologia é delicioso, né? Você, com certeza, você encontrará internet, YouTube, né, nas mídias sociais aí, textos, estudos e diversos assuntos sobre isso, porque é um tema gostoso de estudar. A gente tem medo, né? Não quero estudar aí porque... É um filme de né? terror. É um filme de terror. Apocalipse. Mas é importante, porque Jesus virá. Né? Ontem mesmo eu ministrava num lugar e nós dizíamos que existe um ditado popular que diz: viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viva hoje como se Cristo voltasse agora. Não é porque Jesus virá para buscar a igreja. Isso não é um conto de carochinha, isso não é invencionice humana, isso não é algo que está em história em quadrinho, não é uma história com E que não tem nenhum embasamento. Jesus veio ao mundo e ele veio com um propósito: nos salvar. E ele virá para nos buscar. Essa é a promessa dele. Então, para os ouvintes, para vocês que estão ouvindo, para nós que estamos aqui compartilhando esse assunto tão bom, fica a mensagem de que Jesus virá. Talvez você aí se afastou da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, deu uma desanimada na fé. E é interessante a gente pensar isso, porque quando a gente pergunta para alguém assim, que alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, por que você saiu e qual foi o motivo que te levou para... eu fui líder de mocidade há muito tempo, e a grande maioria das vezes em que eu perguntava para um jovem, por exemplo, que afastou-se da igreja, ele dizia: porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, falaram isso para mim. E aí, o que se percebe nessa construção? Você percebe que as pessoas saem por causa de A, de B, de C, de D. Enquanto o texto vai dizer: olhe para o alvo, e o alvo é Cristo. Cristo é a referência. Cristo é o modelo. Cristo é o manequim. Cristo é o nosso alvo. O escritor dos Hebreus vai escrever no capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer: nos desembaraçando do pecado que nos sobrecarregava, corramos para a nossa vocação, para a vocação que nos está proposta. E no verso 2 ele diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E lá no final, lá pelo verso 20 e tantos, ele vai dizer: porque para nós está preparado um reino inabalável. Quando a gente lê o texto do apóstolo Paulo a Filipenses, e eu encerro aqui já agradecendo também, Paulo vai dizer aos Filipenses assim: eu não espero já ter alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esse texto é fantástico. É o versículo 14 do capítulo 3, mas eu gosto do versículo 19 e 20, que Paulo vai dizer assim: vocês estão, logo após ele dizer do alvo, assim, vocês estão preocupados com aquilo que é matéria, com aquilo que é material, com aquilo que é terreno. Antes não. O meu alvo é outro, porque a minha pátria não é aqui. A minha pátria é o céu. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então, se você está afastado, volte enquanto é tempo. Jesus vai voltar. E para alguns também ele pode voltar em morte, né? Então, Sim, precisa se não, preparar é verdade. a qualquer momento. Com essa pandemia, ele voltou para muita gente. Isso é interessante você falar, porque a ideia de que Jesus vai voltar, a gente pensa o quê? Vamos falar a realidade. A gente pensa assim: a trombeta vai tocar, Jesus vai tocar, você arrebata. Não! Jesus pode voltar para você hoje. Pode voltar para você. Né? Pode voltar para você Volta agora. individual, né? A volta individual, exatamente, a volta individual. Então por isso que a gente tem que viver uma vida regrada na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa que talvez vai chocar a alguns irmãos: Deus não espera que a gente pare de pecar, porque a natureza humana é pecaminosa. Deus espera que a gente se arrependa. E a santificação no contexto do Novo Testamento, ela é progressiva, gradativa, ativa e passiva.
ela é hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Quem nos santifica? Sou eu que me santifico? Não. Quem me santifica é Deus. Eu tenho que me esforçar para me manter na presença do Senhor. A mensagem que eu tenho pregado os últimos dias, que Deus tem feito desse meu coração, é que Cristo é o modelo. Cristo é a referência. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo com um objetivo. E a única certeza que eu tenho é que Ele vai voltar e eu vou com Ele. No nome de Jesus. Amigo, eu agradeço. Obrigado. Gente, esse é o programa Frente a Frente. O Betinho é uma bênção de Deus. E eu gostaria que você convidasse as pessoas a assistirem, compartilhasse, ativasse o canal aí, se inscreva e deixe que a mensagem chegue aos corações, porque temos muitas pessoas aí que ainda não falam, não sabem quem é Jesus, não sabem das coisas tratadas de Deus. Então, aproveita esse momento aí, deixa Deus te usar. Betinho, muito obrigado pela sua presença. E logo, logo vão ter bloco 2, 3, 4, né? E vários episódios Com certeza. a respeito. Amigo, obrigado. A produção que está aqui nos auxiliando. Obrigado a todos. Eu desejo sucesso ao seu ministério, ao seu programa. E eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Que esse programa seja um canal de bênção, como está sendo hoje na minha e vai ser na vida de muitos. Seja um canal de bênção na vida de todos nós, que possamos ser edificados. O texto vai dizer, tudo que façais, façais para edificação. Então, que nós sejamos edificados e que Cristo seja o centro e o foco da nossa vida. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Quero agradecer a você que ficou até aqui no final deste programa. E sábado que vem estamos aqui de novo, às 19 horas. Que Deus abençoe.